Quero caminhar contigo e como um discípulo te acompanhar. Quero caminhar contigo e como um discípulo te acompanhar, te adorar, te contemplar e viver na luz que vem do teu olhar. Te adorar, te contemplar e viver na luz que vem do teu olhar. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando a proposta dos talk shows. É o talk show Papo Aberto. Esse é o primeiro episódio no mês vocacional. Então nós vamos abordar ao longo de vários sábados o tema vocação. E muitas são as vocações, né? Vocação é um chamado de Deus. Desse chamado é necessária uma resposta. Para todo chamado tem que haver uma resposta. Então nós vamos ouvir ao longo desses sábados do mês de agosto várias respostas dadas a esse chamado de Deus em várias das vocações. A vocação sacerdotal, vocação à família, vocação do leigo. Várias serão as pessoas a sentarem aqui para falar de vocação, dessa resposta ao chamado de Deus para mim e para cada um deles que estarão aqui. Inclusive esse programa, nesse talk show, ele foi suscitado no coração de um leigo, de um irmão nosso de comunidade que em outras atividades em nossa paróquia já vivenciou essa realidade do talk show, essa proposta de entrevista. Mas sem mais delonga, eu vou chamar os nossos entrevistados. São dois jovens. Como diz o poeta, beleza é fundamental. Para Deus, beleza não é fundamental. Mas esses jovens poderiam ser uns artistas, uns youtubers, porque são uns rapazes bonitos, né? Mas Deus olha o coração. A gente que fica encantado com a beleza desses jovens que estarão aqui e que fizeram uma opção tão bonita. Deu um sim, um chamado tão bonito. O padre está aqui reclamando da beleza dele, que não foi também citado. Padre, o senhor é belo também aos olhos de Deus e da sua mãe, padre. Tá? Mas eu quero convidar aqui para estar presente em nosso meio os seminaristas Fabrício e Felipe. Por favor, meus irmãos. Tudo bem? Já quero agradecer de antemão a presença de vocês, essa disponibilidade de estar aqui com a gente para conversar um pouquinho desse assunto tão importante, né? Que é a vocação de vocês, essa resposta que vocês deram tão bonita ao chamado de Deus. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, Fabrício, sobre a história sua. Como, né? Você, eu sei que é paduano, mas fala um pouquinho de você, até o momento que chegou, né? Esse sim. Boa noite, Laurence, boa noite pessoal que está assistindo a gente em casa. É uma alegria muito grande poder partilhar um pouco sobre a nossa vida e a nossa vocação com cada um de vocês. A nossa história, ela é uma história comum. E aí já começa uma
revelação de quão inusitada é essa história. Somos irmãos, somos seminaristas, seremos padres, seremos irmãos padres, irmãos na vocação e irmãos porque nascemos do mesmo útero, somos irmãos de sangue. Muita gente não acredita nisso. Já começo dando essa informação. Existem ocasiões nas quais a gente tem que mostrar documento para as pessoas acreditarem que nós somos irmãos. Eu acho que a gente se parece um pouco fisicamente, mas... Isso, muito pouco, né? Foi uma surpresa quando eu descobri. A beleza até os identificaria como irmãos, mas os traços são bem diferentes. E essa nossa história comum, ela é uma história de salvação. Ela é uma história de amor de Deus para conosco. Nós temos uma diferença considerável de idade. Eu tenho 31 anos e o Felipe tem... Cadê seu microfone? 25, ué. Isso. Então são 6 anos de diferença de idade. Nós somos paduanos, como todo mundo sabe. Somos filhos e frutos dessa paróquia, Nossa Senhora das Graças. Nossa vocação nasceu no seio dessa comunidade e se nutre nessa comunidade. Nós começamos a trilhar o caminho vocacional de maneira diferente. O meu chamado é diferente do chamado do Felipe, e a forma com a qual a gente lidou com o chamado também é diferente. Mas nesse processo de caminho ao seminário, aconteceram alguns fatos importantes e trágicos ao mesmo tempo na nossa vida. Nós perdemos a nossa mãe em 2012, já estávamos a caminho do seminário, e nós perdemos o nosso pai em 2014. Menos de 2 anos de diferença. Quando o nosso pai morreu, nós já estávamos no seminário. E é por isso que eu falo que a nossa história é uma história de salvação, é uma história de amor de Deus para conosco. 2 acontecimentos trágicos que tinham tudo para desestabilizar a nossa vida e, consequentemente, frear a nossa vocação ou intimidar a nossa vocação. Mas assim não aconteceu, porque Deus foi bom, foi misericordioso, nos sustentou nessa caminhada e diante de tantos acontecimentos difíceis. E aí o resto todo mundo já imagina. A gente nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, a gente cresceu na mesma casa. A nossa infância foi em momentos diferentes, mas foi compartilhada também. Nós somos bastante unidos, embora muito diferentes na maneira de pensar, no temperamento. Existe uma diferença gigantesca, existe um abismo entre nós nessa questão. Mas eu resumo a nossa história em história de salvação, história de amor de Deus para conosco. Então, é interessante você colocar dessa diferença de idade e diferença de temperamento e de jeito de ser, né? Na qualidade de irmãos, a diferença os motiva a construir pontes, então, para que supere esse abismo, né? Que eu os vejo assim com, não sei aos olhos de outros, né? Mas uma unidade, uma integração tão grande. É olhar, né? Quem está dentro sabe, né? Mas assim, a gente tem essa imagem, e que deve ser verdadeira, porque a busca mesmo para superar abismos é a construção de ponte, né? Sim, e a gente trabalha bem juntos. Apesar da diferença de algumas ideias e de temperamento, a gente forma uma equipe muito boa. Tudo que a gente pega para fazer junto dá certo, com a graça de Deus. Antes de seguir, o Felipe falava mais cedo comigo do Flamengo. Você tem time também? Ou não?
Se eu falar, ninguém vai acreditar, mas acho que eu nunca assisti um jogo de televisão, jogo de futebol na televisão, a não ser a final da Copa do Mundo, que é o que todo mundo assiste. Então, eu acredito que você é do meu time, então. Eu sou Flamengo porque o Felipe é Flamengo. Aí, Você é do meu quando time, que eu também não. perguntam, eu falo, eu sou Flamengo. Acho que para ajudar na conta também, mas dizem eles que não precisa de mais um para somar, porque a torcida é muito grande, acho que é a maior do Brasil, né? Dizem. Deixa eu falar então. Então o Fabrício já colocou essa questão um pouquinho da história dele, mas Felipe, você já era assim, um adolescente, um jovem na caminhada, ou isso se manifestou depois, talvez com seu irmão já manifestando o desejo de ir para o seminário, de dar essa resposta positiva para Deus? Como é que foi seu início assim de caminhada? É desde criança, no berço, já vivia essa realidade ou não? Então, primeiramente, boa noite, Laurence, boa noite ao pessoal que está em casa nos acompanhando. Então, sempre quando nós formos falar algo, né, que remete à infância, que remete à história, é impossível que nós não falemos um pelo outro, né, nesse caso. Porém, o que ele estava explicando antes, quando ele disse que nós somos bastante diferentes, né? Eu sou alto, tenho cabelo, sou bonito, entendeu? Essas diferenças assim, o que vale destacar é que as diferenças não são coisas ruins, né? Então, quando a gente fala nós somos diferentes, é aí que está a beleza, porque apesar da diferença a gente convive, a gente tolera às vezes, né? Mas é aí que está a beleza. Briga, claro, em relação ao negócio do Flamengo, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores ano passado, aí o Fabrício falou assim, ele chegou lá em Campos, por que tem um monte de gente com camisa do Flamengo na rua? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que é Libertadores, pra você ter uma ideia. Não faço ideia. Eu dou aula na Mater Ecclesi e teve um dia que eu saí da aula, já era tarde, 10 e pouca da noite, e eu estou acostumado a ver aquele lugar ali movimentado, porque tem um monte de universidade perto. Eu saí, tomei um susto, eu não vi ninguém na rua. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa nessa cidade. E aí mandei mensagem para o Felipe, não tem ninguém na rua. Foi um outro fato também interessante. Aí o Felipe falou assim, claro, é jogo do Flamengo, não vai ter ninguém na rua. Eu até te entendo, porque assim, não sei se há Libertadores. Há um Libertador que é Jesus, né? Então eu penso assim também, isso é Libertador, não são Libertadores, né? E essa semana da também... América, não dos corações. Essa semana também a gente saiu para comprar algumas coisas e eu percebi um monte de gente de camisa... Ontem. Um monte de gente de camisa do Flamengo na rua, inclusive o Felipe. Aí eu falei assim, nossa, vai ter jogo do Flamengo? Tanta gente de camisa do Flamengo na rua. Então, é essa a diferença que faz com que nós sejamos únicos, que nós tenhamos personalidade. Ter uma personalidade, ser autêntico, não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, nós precisamos de cristãos autênticos, de pessoas verdadeiras que saibam reconhecer as diferenças. Então, essa diferença é algo bonito. Mas quando a gente fala em relação à caminhada, a gente não pode dizer que foi uma caminhada, assim, 100% integral, né? Integral em toda a sua história. Porque eu acredito que na caminhada de todo mundo, todos passam por altos e baixos, né? Todos têm momentos nos quais o desânimo bate, ou então aquele momento fervoroso, ou então aquele tempo que a gente não quer nem rezar, que a gente não quer saber de Deus. Em outros momentos a gente já quer mais do que a gente queria antes, né? Então, foi uma caminhada assim, de altos e baixos, né? Mas o que a gente pode afirmar é que os anos que precederam a entrada no seminário foram anos de caminhada verdadeira, intensa. Aqui na nossa paróquia mesmo, né? A gente desempenhava diversos trabalhos aqui na paróquia, né? Mais aqui na matriz, mas a gente também ia muito para as comunidades, fizemos diversas amizades nas comunidades da nossa paróquia. Então, os anos que precederam o seminário, que digamos são os mais importantes na nossa resposta, foram sim de caminhada. Não uma vida inteira, né? Não, no berço não éramos assim, digamos, de família católica, né? Mas a caminhada em si, nos anos que precederam o seminário, a gente pode falar que a gente trabalhou bastante aqui, né? Inclusive, quando a paróquia nasceu, não tinha uma pastoral que a gente não estava enfiado. Nenhuma. Então,
Era aquele tipo de Maria de todas as pastorais. Você faz parte de que pastoral? Todas. Tem um pouquinho de mim em cada pastoral. Isso foi muito bom, me ajudou muito a dar a resposta. É interessante, porque a gente não sai do pouco e dá esse salto para uma resposta tão forte, que vai nos mudar tanto, né, com tanta intensidade a nossa vida, né? Então você não é do nada, a gente realmente tem que estar nessa entrega, nesse dia a dia de atividade, para que aquilo suscite com mais força no nosso coração, essa coragem de se lançar para esse sim, para viver para Deus, não é? Ela não pode ser do pouco até esse salto. Você já está mesmo numa caminhada, numa entrega maior das coisas de Deus, não é? Então, dentro desse assunto ainda, especificamente, não sei se a resposta vai ter uma resposta assim definida, mas onde que veio esse chamado? O momento que você fala assim, Senhor, é comigo, estou ouvindo sua voz, o que tu queres de mim, é isso mesmo. Existiu para vocês aí, começo pelo Fabrício, sempre pelo primogênito, houve esse momento, você tem definido? Quando foi isso? Eu sou o primogênito, mas o primeiro a ser chamado foi o Felipe. Muitos anos antes de eu imaginar ou sonhar com vocação sacerdotal, Felipe já sabia o que era isso. Eu não. Eu não tinha noção do que era seminário, do que era vocação sacerdotal. Eu nunca tinha pensado em ser padre. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça até o momento em que um seminarista que fazia pastoral na paróquia Santo Antônio, na época, chegou para mim e falou assim, você não tem vontade de ser padre, não? Eu falei, como assim, vontade de ser padre? Eu nunca pensei nisso. Ele falou, é. Eu falei, não, mas eu não tenho vocação. Ele falou, como é que você sabe? Vamos fazer uma experiência, vai conhecer o seminário, vai participar dos encontros vocacionais. E eu acolhi essa proposta dele. No ano seguinte, eu comecei a fazer os encontros no seminário, mas é interessante destacar que a vocação, o chamado, ela não acontece de maneira extraordinária para todo mundo, não. Acredito que para quase ninguém ela acontece dessa forma. O meu chamado aconteceu dentro da vida cotidiana, aconteceu dentro da minha caminhada na igreja, dentro da minha vida cristã. Alguém despertou o que poderia estar adormecido no meu coração, porque já que a vocação é dom de Deus, eu já nasci com ela. E ela estava dormindo. Alguém veio e despertou. Daí por diante, foi uma bela história, que durou bastante tempo até eu entrar no seminário. E o Felipe agora vai falar um pouquinho da dele. Assim, aconteceu um pouquinho antes, né? Porque há uma máxima, né? Mas há exceções, né? Mas eu já vou explicar. Eu não sabia que ele queria ser padre. Não sabia. A gente tem que destacar isso. Quando eu decidi me aventurar no discernimento vocacional, eu não sabia que ele já tinha sido chamado. Ele tinha isso guardado no coração, guardado no coração. Porque o que acontece, né? Qual foi, assim, com qual idade, Felipe, você falou pela primeira vez, eu quero ser padre, né? Eu tinha 10 anos. 10 anos de idade. Eu com 10, Fabrício com 16, se aventurando no ensino médio, já, né? Porque o ensino médio era aquela coisa, né? Trocava de professor toda hora, era a nossa mentalidade da época, né? Aí, era um abismo muito grande. Como é que uma criança de 10 anos vai contar para um irmão que já está tão lá na frente, né, sobre essas questões? Mas aí eu tinha uma vizinha muito católica, né, e eu sempre partilhava isso com ela. Mas há uma máxima que diz o seguinte, né, nem todo coroinha vai ser padre, mas todo padre foi coroinha. É claro que há uma exceção, Fabrício não foi coroinha, ajudou como cerimoniário aqui, esteve, né, perto aqui do serviço do altar, o que pode configurar também, né? É um coroão assim. Então, por quê? Eu comecei como coroinha aos 10 anos de idade. E uma palavra que sempre esteve na minha cabeça, foi a palavra sentido.
né? Mais especificamente, um sentido para a vida, né? Digamos assim, qual é o sentido da vida? Então é um questionamento que desde novo a gente faz, mas às vezes a gente não tem consciência disso, porque involuntariamente a gente se pega pensando assim, para que serve isso, né? Por que eu estou aqui? Ou então perguntas desse tipo, né? E aí foi o saudoso Monsenhor Eduardo Ataíde, né? Monsenhor Eduardo... Saudoso, não, mas ele não morreu ainda não, Não morreu gente. ainda, né? Ele está mas a gente até encontra com ele de vez em quando, não lembra mais da gente, né? Mas quem estiver assistindo aí, lembrar dele, que ficou muito tempo aqui em Pádua, né? E eu fui coroinha dele, né? Então foi através da pessoa daquele sacerdote que o meu chamado, digamos assim, aflorou. Por quê? Porque eu percebia que o sacerdote, ele dava para as pessoas e apresentava para as pessoas um caminho que levava a um verdadeiro sentido para a vida. Então aqui que está a chave. Jesus é o sentido e o sacerdote leva Jesus às pessoas. Ele age na pessoa de Jesus enquanto celebra a Eucaristia. Então, se Jesus é o sentido da vida e as pessoas precisam desse sentido, então eu acho que o sacerdócio faz parte de mim, hein? Esse foi o questionamento. E eu era coroinha. E estar tão perto ali do serviço do altar, ver o quanto as pessoas buscavam a Eucaristia, o quanto as pessoas buscavam os sacramentos. Então, Jesus é aquele que dá sentido, é aquele que dá as respostas para as nossas perguntas. Então, você conseguir, pregando o Evangelho, oferecer sentido, levar felicidade para as pessoas, mesmo em meio ao sofrimento, porque a gente sofre, a gente passa por momentos de dificuldade, mas a vida não é só isso. A vida também é feita de alegrias, a vida, sim, é feita de momentos trágicos, como nós explicamos, mas esses momentos podem ser transformados, quando a gente se deixa transformar por Jesus, até um sentimento negativo ou um acontecimento que a gente não gosta tanto, pode ser transformado, porque Jesus sofreu e deu um significado até para o sofrimento. Então foi mais ou menos assim. Primeiramente, amém. Né? Muito bonito. Eu vejo com 10 anos, muito precoce, já estava ensaiando a filosofia que você ia viver no seminário, não é? Porque já o sentido da vida, né? Hoje eu vou te falar que uma juventude aí de 15, 20 anos não está pensando em sentido de vida nenhum, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e não tem sentido, não há necessidade de sentido, é só ir caminhando nessa maré. E uma criança ainda com 10 anos já buscando querer entender. E que bom que, entre aspas, o herói ou alguém que te chamou a atenção foi um sacerdote. Porque hoje os heróis são aqueles que diz a música, meus heróis morreram de overdose. Então, os heróis hoje são figuras muito fragilizadas, não é? E que herói que você encontrou num sacerdote, identificando no altar, né, o que ele tinha a oferecer para nós, né, para a humanidade. Muito interessante, muito bonito. Então tá, discerniu, caminhou o sim. Como foi a entrada no seminário? Fabrício, eu fico pensando assim, porque a criança tem o primeiro dia de aula, é toda uma tensão dessa realidade nova que está por vir. O seminário é novo diante de tudo que você vivia até então, no ensino médio, né, no segundo grau. Existiu também essa entrada, foi assim, houve uma tensão, uma expectativa, como é que me espera lá, como é que vai ser isso, né? Minha vida jogada atrás e agora é só rezar, como é que foi isso? Existiu uma espera de 3 anos, você imagina o desejo de entrar no seminário guardado no coração durante 3 anos, esperando não uma resposta positiva para entrar, mas um momento oportuno da vida para entrar. Então, para mim, era o acontecimento mais esperado da minha vida. Eu entrei no seminário já maduro, eu entrei com 22 anos de idade. Então, eu já tinha estudado, eu já tinha trabalhado, eu já tinha uma vida. Não foi fácil deixar tudo e ir para o seminário, não só com uma mala pequena de coisas materiais, mas deixar também um Fabrício velho para construir
um Fabrício novo. Entrei em 2013. Eu me lembro como se fosse hoje. Era o dia 5 de fevereiro de 2013. Eu cheguei no seminário mais ou menos por volta das 15 horas, com a minha avó, com a minha tia, com um travesseiro Eu não quis ir. na mão e a mala no carro. Quando eu entrei, eu me senti tão feliz, uma expectativa tão grande. Junto comigo entraram mais 7 colegas, todos os 7 já saíram. Só ficou eu, da turma que entrou comigo. Hoje eu tenho mais um na turma, que é o Rafael, mas ele não entrou comigo, ele entrou depois. Da minha turma original, só restou eu. E quando eu entrei e olhei para todo mundo que estava entrando junto, eu pensei assim, eu vou ser o primeiro a sair. Todo mundo aqui é mais capaz, é mais santo, é mais forte do que eu. Aí começou a sair um, sai outro, eu fui falando, meu Deus, eu sou o próximo, porque eu sou muito mais fraco do que aquele que saiu. E o tempo foi passando até que um dia eu percebi que só tinha eu. Mas a entrada no seminário, ela é um divisor de águas na nossa vida vocacional, porque do lado de fora a gente idealiza um seminário. E quando a gente entra, a gente encontra um outro seminário, diferente daquele que a gente idealizou. O que a gente idealiza, ele é 100% positivo. Eu, quando pensava no seminário, eu pensava uma casa onde todo mundo se ama, todo mundo é irmão, todo mundo reza, todo mundo está feliz, todo mundo é 100%. E aí a gente descobre que não, que o seminário é uma extensão da vida. E para dentro dele, a gente leva também os nossos defeitos. E a comunidade é feita de qualidades e defeitos de cada um. Hoje a minha visão do seminário é completamente diferente do dia que eu entrei, porque a gente vai aprendendo sobre o seminário a cada dia. Acho que até o último dia de seminário vai ser um dia de aprendizado. É, assim. E a gente precisa destacar uma coisa, que, fulano entrou no seminário, realizou a sua vocação. Falso, né? Nem todo mundo, como ele explicou, e aqui vale a gente, né, dizer que nós não temos vocação para sermos seminaristas, né? Então, foi para o seminário para um dia realizar, sim, mediante a ordenação, né? Só que aí, quando você vai para o seminário, não quer dizer 100% que você vai ser padre. Então, as pessoas precisam ter noção de que o tempo de seminário é um tempo de discernimento também. E esse verbo é importante, o verbo discernir, porque lá no seminário a gente tem ocasiões nas quais a gente pode refletir mais sobre vocação, né, que a gente pode pensar mais, estar mais perto de Deus, porque um outro fato é, não há discernimento estando longe de Deus. Então, quero descobrir minha vocação. Não rezo, não vou à missa, não faço isso, não procuro amizade com Deus, não vai descobrir nunca, né? Então, você quer descobrir a sua vocação? Então, primeiro você seja santo. Então, primeiro você esteja mais perto de Deus, né? Então, a gente não tem vocação para ser seminarista, e entrar no seminário é garantia da ordenação? Não. Aí, quando a gente comenta assim, fulano saiu do seminário, as pessoas pensam, ou então o Fabrício, né? Eram 8 na minha turma, sobrou só eu. Não, se essas pessoas saíram, quer dizer que o seminário cumpriu a sua função, que além de formar sacerdotes, né, futuros sacerdotes, também mostrar para aqueles que estão lá no seminário, que talvez a vocação não é essa, que de fato não é, né? E eu entrei um ano depois do Fabrício, né? Ele entrou em 2013, eu entrei em 2014, e nós fizemos até um tempo que precede, né, a entrada ao seminário, é o grupo de acompanhamento vocacional, que uma vez por mês nós vamos ao seminário, conversamos com o reitor, os responsáveis pela formação, e eu também fiz durante 3 anos, como o Fabrício, só que a gente precisava ir para campus, né? Aí a gente ia de ônibus. Aí eu lembro que nos meus primeiros encontros vocacionais, que eu tinha 14 anos, eu não podia ir sozinho,
porque menor de idade não entrava no ônibus de tão não. Aí eu precisava ir com o Fabrício, quando o Fabrício não podia ir, eu também não ia, né? Então essa foi, né, a nossa entrada, com pouco tempo de diferença, sim, mas uma longa história, né? Nós já criamos, e a minha turma nós entramos 10 e hoje nós somos 5. Perseveraram, né, alguns meninos a mais. Entraram outros no decorrer da caminhada, mas da minha turma mesmo são 5. É interessante também destacar que o Felipe fez 3 anos de acompanhamento vocacional, não porque ele não foi aceito, mas porque ele não tinha idade para entrar no seminário e não tinha terminado o ensino médio. Eu fiz 3 anos de encontro vocacional, de discernimento, antes de entrar, não porque eu não fui aceito, mas porque eu não quis entrar. Eu fui aceito em todas as vezes, mas chegava na hora, eu discernia e pensava, não é o momento. E no meio disso tudo, a minha mãe voltou a adoecer e morreu. Eu entraria no ano que ela morreu. Ela morreu no dia 29 de janeiro. Eu entraria em fevereiro. E aí eu desisti de entrar. Eu pensei, se eu entrar no seminário, eu vou anular o processo de luto que eu preciso viver. E depois isso vai fazer falta lá na frente. Eu vou ser cobrado por mim mesmo de alguma forma. Aí decidi não entrar. Por isso que eu prolonguei o meu tempo de encontro vocacional. Interessante. Eu pontuei algumas coisas. Como diz, né, existe um tempo para cada coisa. É o momento de viver a dor, né? E o momento depois de estar nessa presença aí de Deus já na vivência do seminário. Quando você falou que vários dos seus colegas que entraram com você saíram, eu nem vejo como uma derrota, como o Felipe falou, porque pode ter saído e viver intensamente na condição de leigo, servindo também na paróquia que eles participam, não é? É um paralelo que eu faço com esse momento do seminário, desse discernimento constante, seria também no namoro para aqueles que têm a vocação ao matrimônio. O namoro também é um momento de discernir se aquela pessoa que está com você é a pessoa que realmente Deus colocou para permanecer até a morte ao seu lado, né? E estar namorando, às vezes, não é certeza que vai casar. Exatamente, né? Exatamente. Então, o seminário é esse namoro com o sacerdócio, não é? De você ver se realmente é que a sua vida vai ser esse serviço ali no altar, nos sacramentos, nessa entrega permanente às coisas de Deus. O interessante que o Fabrício falou é que ele achava que lá dentro ia encontrar pessoas, né, santos, né? E não existe, né, em lugar nenhum. A gente só se desloca. O Laurence vai para um lugar agora e permanece sendo Laurence. Então a gente leva os nossas limitações, nossas misérias, né? É claro que sempre pedindo a Deus para que nos cure, né? Que nos torne santos, né? Mas mas existe essa idealização, né? Do que será o seminário, o que me espera. A gente vê às vezes uma canção nova, todo mundo ali numa integração, numa unidade, pensa, eu vou encontrar. E nem lá deve ser assim também, que existem essas misérias humanas em qualquer lugar, né? Mas a gente de repente cai do cavalo com essa idealização que a gente faz, né? Mas é interessante. Vamos lá. Deixa eu ver o que é mais que eu tenho aqui que eu programei para ver com vocês. Ah, sim, isso é importante, até vou levar para vocês dois. Falamos, né, dessa fase de discernimento no seminário. Nesse discernir de vocês, em algum momento vocês sentiram que não é o fim de vocês não vai ser o sacerdócio? Existe ou existiu em algum momento essa dúvida, já estando no seminário? Pode falar. Bom, sim, com certeza, né? Porque o seminário deve fazer com que nós questionemos a nossa permanência lá, o projeto que Deus tem para cada um de nós. Então, se a gente não se questiona, a gente não encontra respostas, né? Agora, você encontrou uma resposta definitiva de que não era para você estar lá? Isso não, porque se fosse assim, a gente tem que ter caráter e pedir para sair, né? E viver uma vida de santidade realizando outra vocação. Agora, esses momentos de dúvida, esses momentos de questionamento, eu acredito que a gente passa durante toda a vida. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso aqui mesmo? Então, esses momentos de dúvida a gente passa,
sabe? A gente passa, mas no início, né? Agora, depois de tanto tempo de caminhada, que a gente está calejado, então, assim, é difícil chegar no último ano, por exemplo, acontece, a gente já viu acontecer, um rapaz chegar no último ano, marcar a ordenação dele, não quero, vou embora, essa não é a minha vocação, né? Nós já vimos, então, assim, mas não é comum, mas a gente pode dizer que depois de um tempo de caminhada, que não é longo, porque quando a gente olha para os meninos que estão entrando este ano, bate até uma coisa assim, os meninos tão novinhos, não que a gente seja tão velho assim, né? Mas aí a gente pensa, esse momento é difícil. Então, por este momento de questionamento, sim, e a gente deve fazer isso. A gente deve colocar a nossa vocação na berlinda e falar assim, e aí, é isso mesmo? Só que aí a gente precisa entender que o lugar no qual a gente deve procurar as respostas não são nas pessoas, às vezes Deus pode usar as pessoas, mas primariamente pedir a Deus esta resposta. E aí o seminário nos auxilia por causa disso. Porque, por exemplo, estou no meu quarto, deu vontade de rezar, 1 minuto depois eu posso chegar na capela, entende? O seminário tem esses horários de oração, tem essas propostas, né, de formação, de discernimento, de pregações, de palestras, e disso, e aquilo, e formação, e o horário é cheio pra caramba, a gente tem bastante coisa, então é bom questionar-se, né? É bom pedir a Deus uma resposta, então por esses momentos a gente sempre passa. Eu só acrescento uma coisa, Felipe já começou a falar sobre isso, mas não aprofundou. Os questionamentos que nós tínhamos quando chegamos ao seminário, no início do seminário, até um certo tempo, eles eram mais intensos do que são hoje. Hoje a gente chegou num nível de formação que já não é permitido mais para nós questionarmos todo dia se a gente está no seminário fazendo certo ou se a nossa vocação realmente é a vocação sacerdotal. Eu estou no último ano do seminário, Felipe está no penúltimo. Eu não posso me dar ao luxo de acordar todo dia com dúvida se essa é a minha vocação ou não. Eu preciso ter caráter. Trabalhar esses questionamentos ao longo do tempo e encontrar uma resposta para eles antes que seja tarde demais. Hoje, eu não diria que é tarde demais para decidir sair do seminário, porque nunca é tarde. Nós já vimos acontecer no último momento o candidato, o seminarista, pedir para ir embora, não tenho vocação, mas não é permitido mais. Eu preciso saber se eu quero ser padre ou não. Eu não tenho mais tempo para pensar nisso. Isso já passou, é um questionamento velho. Sim. Agora o questionamento é: que tipo de padre que eu quero ser? Que tipo de padre que eu vou ser? Como que eu vou lidar com esses questionamentos depois da ordenação? Porque eles continuam existindo, mas não posso mais me questionar se eu quero ser padre ou não, isso já passou. Sim. Eu tenho certeza de que quero ser padre. Preciso que a igreja confirme essa certeza, mas a certeza eu já tenho. E há mais um aspecto, o último que a gente precisa destacar, que é o seguinte: o tempo de seminário, né, é um tempo no qual a gente vai discernindo, né, para qual lugar Deus está nos chamando. E quando a gente vai chegando mais no final do seminário, e a gente já sabe que Deus está chamando a gente para isso, aí agora entra a nossa parte em cena, que é a nossa resposta verdadeira. Não é? Porque estar no seminário, tranquilo, beleza. Descobrimos que esse é o chamado de Deus, só que agora a gente precisa responder com honestidade. É isso mesmo? Então, esse final é mais ou menos isso, né? Que tipo de padre eu quero ser? Né? É o sim verdadeiro, autêntico para Deus. É interessante que a Igreja Católica, por mais que necessite de sacerdotes, que há uma carência, a formação é longa, a Igreja não quer formar qualquer qualquer coisa, quer formar um homem com conhecimento, com entrega, um adorador, né? Então, são 7 anos isso? Só para 9 anos em média. De 8 a 9. Medicina, entre 8 e 9. A medicina são acho que 6, mas os médicos de alma então são 9 anos, né? Mas que com isso tudo, com esse tempo longo, a igreja não abre mão de falar para um seminarista: olha,
não é o seu carisma, a sua vocação, né? Ela não abre mão, ela não está necessitada, por mais que ela deseje sacerdote para servir a igreja, ela não se coloca, se vende a essa necessidade. Ela prefere formar poucos, mas homens íntegros, homens que vão realmente adorar e servir, né? É muito interessante. Esse momento que você falou já de avançado no seu estudo, na sua formação, que já não cabe mais certos questionamentos, eu lembro a passagem de Hebreus que diz, né? A carta aos Hebreus fala que passado tanto tempo já do conhecimento da palavra, você não cabe mais tomar leitinho, e sim um alimento sólido. Então vocês já tem que estar com isso solidificado no coração de vocês, essa certeza, né? Já não cabe mais brincar de mamadeira numa época dessa. Agora é o Senhor, já o chamado é verdadeiro, e entrega cada vez mais essa resposta sem ter gritada no coração de vocês, né? Muito interessante. Vamos só dar uma reviravolta aqui no tema. Vocês, imagino eu que no seminário vocês passam, né, um mês lá, não sei como é que é o tempo, vocês podem até falar o tempo que vocês vêm, saem, visitam família, mas então é muito intenso a atividade de vocês, a integração, o convívio. Existe dentro disso aí alguns fatos inusitados, engraçados, ocorridos? Parece que sim, já pelo sorriso aqui do Felipe. Fabrício, eu quero ouvir o Felipe também. É um stand-up seminário agora. Existem vários fatos inusitados. Nossa, se eu for parar para contar tudo de inusitado que aconteceu na minha vida de seminário, até hoje a gente fica até amanhã, mas eu vou destacar alguns. Seleciona 30 só, coisa rápida. Eu vou destacar alguns mais inusitados mesmo. Você imagina, tá todo mundo reunido no auditório, tendo uma formação de espiritualidade. Enquanto isso, a casa está vazia, porque o reitor está no auditório, os seminaristas estão no auditório. Rir de uma vez, só porque o Felipe já está rindo? E aí, a casa estava aberta, e estava todo mundo dentro do auditório. É uma casa grande, é um lugar afastado, é um lugar calmo. E um seminarista resolve levantar e ir até a cozinha para tomar água. Quando ele chega na cozinha, ele encontra com um ladrão tentando levar a máquina de café. Você quer que eu continue? Nada, segue então, porque ele não conseguiu. Aí o que aconteceu? Era noite. Se não conseguiu, termina a história e inventa uma aqui. Vamos lá. Era noite já, né? Aí assim, o seminarista na hora não pensou, mas aí, por exemplo, tava o cara lá, 8h30, 9 horas da noite, num lugar afastado, num lugar perigoso, né? O rapaz com a máquina de café, não é aquela maquininha de café, não, uma máquina daquela de padaria mesmo, né? Que nós somos muitos, né? E aí o rapaz lá, aí o seminarista deu de cara com ele, e qual foi a reação? Eu acho que o ladrão foi mais esperto, que ele virou e falou assim, pega o álcool lá pra mim. 9 horas da noite, o seminarista nem se questionou quem é essa pessoa, por que ele está pedindo álcool. O que ele fez, Fabrício? Ele foi pegar o álcool. Aí quando ele chegou para dar o álcool para aquela pessoa desconhecida, que era o ladrão não tinha conseguido levar a máquina de café, porque era pesado, levou um pacote de linguiça, que era o nosso almoço do outro dia. Aquela linguiça de churrasco que vem no pacotão, era o nosso almoço. O cara passou a mão na linguiça e foi embora. Ótimo. Perdeu a linguiça do almoço, mas ganhou café pro resto da vida. Pois é, mas aí a gente custou entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo ali. A máquina de café no chão, a linguiça desapareceu e ninguém sabia o que tinha acontecido. E o álcool ali pelo espaço. O álcool estava ali. Né? Quem sabe estava prevendo a pandemia. Exatamente. Já vamos higienizar isso aqui. Eu estou com medo de levar. Muita gente bota a mão. De repente já estava antecipando. Esse tipo de coisa é muito comum ali naquela região do nosso seminário. Já levaram televisão, já entraram. Hoje em dia não, porque tem câmera, mas a segurança é reforçada. O último fato, que esse não é nem tão engraçado. A gente estava chegando de um passeio,
Aí o que aconteceu? Esse é inusitado, o Fabrício vai falar de outros mais engraçados, mas esse foi o seguinte: a gente saiu, foi para um passeio, a gente tinha acabado de chegar, ficou a semana inteira em retiro, né? Ninguém estava aguentando mais, assim, a gente precisava dar uma extravasada. Aí a gente foi para um lugar que tinha piscina, campo de futebol, essas coisas. Um pouco mais, a gente precisou tomar um ônibus que o seminário alugou. Aí a gente foi e voltou. Eu sou aquele tipo de pessoa que sai por último do ônibus. Por quê? Eu vou revisando tudo, se ninguém não esqueceu nada, né? Aí eu achei uma bola de futebol lá atrás, uma de vôlei aqui na frente. Aí, depois que acabou, eu falei, valeu, motorista, vai com Deus. Aí ele falou assim, não, estou esperando o padre aí. Aí o padre veio. 10 segundos depois que eu passei, apareceram 2 motociclistas de capacete com câmera na frente, assim, assaltaram o padre, levaram o celular, levaram o dinheiro com o qual a gente ia pagar o motorista. Então, tipo assim, não, vão respeitar que são homens de Deus. Hoje em dia não tem isso mais não. Então, na frente do nosso portão, levaram o celular, levaram o dinheiro. E, tipo assim, a gente pegou na câmera depois, mas aí os rapazes de capacete, moto sem placa, aí a gente nunca mais viu, né? Perdeu. E não, mas tem um Mas aí, tem um que o essa Fabrício- foi uma história... né, que é inusitado, assim. inusitada, mas eu estou buscando um pouquinho mais o álcool, a linguiça e a cafeteira. Olha, Uma mas história olha só, parecida. essa agora... Não, vou deixar o Fabrício. Todo mês a gente faz uma vigília. Tem um retiro mensal e a gente passa a noite de sexta para sábado, uma vez ao mês, em vigília por escala de turma. Cada turma fica um horário na vigília. Teve um ano que esse retiro caiu no dia do Sagrado Coração de Jesus, na véspera. Não, todo ano na festa do Todo Sagrado... ano na festa do Sagrado tem essa vigília, né? E nesse dia foi o retiro, a vigília, tudo junto. Caiu um raio numa palmeira do seminário, derrubou um pedaço do muro, queimou De madrugada. toda a fiação de câmera de segurança, queimou todos os roteadores de internet, ficamos sem luz. A palmeira ficou saindo fumaça durante uns 3 dias e ninguém tinha coragem de chegar perto dela para ver o que estava acontecendo. Ela foi morrendo aos poucos, mas saiu fumaça. Ninguém ajudou a palmeira, deixou ela ali Deixamos agonizar lá. até a morte. Agora, eu não estava na escala da turma Na hora, né? na hora, mas a turma que estava lá, e são padres hoje, essas pessoas que estão envolvidas nisso são padres? Todos, né? Todos. Quando o raio caiu, teve um que atravessou por cima do altar, de tanto susto que levou, deu um pulo e pulou por cima do altar. E tinha um que estava dormindo de madrugada, você já conhece o fato, né? Mas foi muito forte, mas foi um negócio Foi um Eu barulho acordei assim, com eu clarão. acordei pensando que o mundo tinha acabado. Jesus estava voltando, era a 7ª trombeta de assistindo o Apocalipse. Agora, quem estava na capela na hora conta que o negócio foi assustador e engraçado ao mesmo tempo. Não, porque a reação de quem estava lá, acordado naquele momento, acordado e meio dormindo, né, na vigília a gente tem dia que a gente está tão cansado que fica mais dormindo do que acordado. Um deles voou de tanto susto que tomou. Ele é padre hoje. Não é o padre Fagner, porque acho que não Não. tem essa habilidade, que ele é mais fortinho, né? Não, Não deve passar por baixo do altar, talvez. Assim, mas há diversas coisas. Assim, a gente tem Olimpíadas no seminário, né? Uma semana inteira tenso para quem é competitivo. Assim, há diversas coisas. tem fatos inusitados que acontecem todo ano também. Né? Todo Por ano. exemplo, fogo no fio do relógio Em do frente ao seminário, seminário. porque no inverno todo mundo abre o chuveiro quente junto, e não abre o chuveiro todo, abre só um pouquinho para cair a água bem quente. E todo ano, num dia fatídico, acontece de todo mundo abrir o chuveiro quente ao mesmo tempo e começar a pegar fogo, e todo mundo sair gritando fogo, 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 como se fosse a primeira vez que estivesse pegando fogo, como se não soubesse o que estava acontecendo. Há também alguns fatos com animais, porque no seminário a gente tem cachorro, pato, periquito, papagaio, tem tudo, mas agora tem um galinheiro lá que tem um monte de galinha. Mas aí teve, é claro, né, um galinheiro sem galinha, aí fica difícil. Não, mas pode ser só a construção que a gente chama de galinheiro, né? Esperando chegar os habitantes, né? Esperando, mas tem.
né? De vez em quando aparece um monte de pena para cada lado e o cachorro mais gordinho, a gente já sabe o que aconteceu. Mas o que aconteceu nesse dia? Estava eu e um amigo meu, que foi o mesmo da linguiça, o mesmo do álcool, né? Que o ladrão falou, pega o álcool. A gente sentou para tomar café, 7 horas da manhã, todo mundo muito sonolento. De repente, o rapaz olha para o quintal e falou assim, gente, eu conheço aquele negócio que está na boca do cachorro lá. Eu falei assim, eu também conheço. Aí eu falei assim, gente, aquilo é uma roupa minha. Aí ele falou assim, e aquilo é o meu cobertor. Aí assim, o cachorro pegou as roupas do varal e tipo assim, acabou com as roupas do varal. Ele assim, pegou uma capa de asperges no varal. Paramento do padre. Paramento Assim, do padre. Ficou dando e a saiu bênção a com noite ele, inteira. com ele pelo quintal. Graças a Deus nada aconteceu com o paramento e o paramento ficou intacto. Milagre, mas você imagina. Pelo menos dormiu quentinho. Depois teve que lavar aquilo tudo. Eu nem usei a camisa. Eu queria assim, como para mim é bom ouvir isso, para quem está nos assistindo também, porque a gente, por vezes, imagina o ambiente do seminário, um ambiente sisudo, aquela coisa. Mas tem momentos também, Não, né, não é que são engraçados, que são Nossa, hilários. a gente sofre, mas se diverte muito, ri muito. Eu Só quem já passou pelo seminário sabe o quão divertido é. Eu fiquei preocupado quando você falou do raio que caiu. Vocês fizeram uma avaliação de como é que estavam vocês em oração, em adoração, na confissão? Se foi algum sinal que olha, gente, desperta Não, o não foi coração. sinal não, foi uma chuva muito forte mesmo, né? que armou. Não, então tá bom, não precisou de tanto. Mas a né? gente nunca imaginava que o raio ia cair ali, no seminário. Caiu um raio no céu. Caiu um raio, perto da janela do meu quarto. Aí no outro na dia época. tinha pedaço de muro para tudo quanto é lado, assim, porque ele caiu assim na palmeira que estava aqui, mas aí o muro ficou destroçado, assim, ó, rachou o muro, assim, pum, voou tijolo para tudo quanto é lado. E eu acordei com clarão, eu estava dormindo porque não era o meu horário. Eu acordei com clarão. Quando estourou assim o barulho, brum, eu já estava acordado, de tão forte que foi o clarão. Eu estava com a janela aberta, assim. Parece que alguém chegou com um flash muito forte, assim. Igual quando acendeu Igual aqui. quando eu tomei Quando um susto, acendeu eu aqui. até lembrei daquele raio. Ô raio. Mas é isso, gente. A gente já está encerrando na proposta nossa, finalizando uma pergunta. Vamos ver se o Felipe fala, às vezes o Fabrício tem alguma coisa para acrescentar. Qual a expectativa sua, né, Fabrício, Deus quiser vai antes de você, né, ser ordenado, qual a expectativa do seu sacerdócio? O que você espera do seu sacerdócio? Uma coisa é a seguinte, digamos assim, a tarefa, né, ou a missão do sacerdote sempre foi evangelizar, levar Jesus às pessoas, não é, ministrar os sacramentos, tudo aquilo que a gente já conhece. Só que eu acredito que nós vivemos em uma época totalmente diferente, né? Nós vivemos um tempo no qual há, digamos assim, muito relativismo, há muita gente, assim, digamos, que precisam ser convertidas, muitas pessoas fora da igreja, há o desafio com a internet. Agora, neste tempo de pandemia, nós podemos experimentar um pouco disso, que a internet também precisa de gente para evangelizar lá, né, porque é o lugar no qual as pessoas mais estão ultimamente. Então, assim, os desafios contemporâneos, cada época tem os seus, mas a expectativa é a seguinte, que nós tenhamos força e consigamos corresponder ou responder às exigências deste tempo, né? As pessoas precisam muito de Deus e que nós sejamos capazes, né, com a força de Deus, de levar o que essas pessoas precisam, o que elas precisam ouvir, né, uma palavra que pode mudar a vida delas, como mudou a vida de muitas outras pessoas. Então, responder às exigências e, acima de tudo, a nossa vocação serve também para que nós sejamos santos, para que nós alcancemos a santidade, que não é coisa de outro mundo, né, porque o projeto de Deus para nós é para que nós também sejamos salvos. Né? É para que a gente também alcance a salvação realizando a nossa vocação. Então, ser santo, estar na amizade com Deus e conseguir responder, mas não uma respostinha meia boca não, sabe? Responder mesmo, entrar de cabeça e dar Deus para esse mundo que tanto está precisando. Então, acho que essa é a expectativa desse tempo. Eu fico até com frio na barriga, né? Quando eu penso nisso, de tão perto que está e... Embora não tenha data, está perto.
É muito esquisito, porque a pandemia também é algo inusitado que mexeu muito com a estrutura da formação, fez a gente lidar com o tempo de uma forma diferente com a qual a gente lidava antes. O que estava perto não está tão perto mais, entende? É muito esquisito isso. Está perto, mas não está, e o frio na barriga e a expectativa. Mas eu sempre escuto uma pergunta assim, principalmente dos jovens, dos que estão, os mais novos no seminário. Que tipo de padre você quer ser? Você quer ser padre tradicionalista? Você quer ser padre carismático? Você quer ser padre o quê? Eu falei, eu quero ser padre. Só existe um tipo de padre na igreja. O padre. É esse padre que eu quero ser. O padre. Que coloca o sacerdócio em primeiro lugar, como deve ser na vida dele. Eu peço muito a Deus para me dar essa graça de conseguir viver exclusivamente para o meu sacerdócio. Obviamente, com todas as dificuldades, com todas as exigências, mas um padre. O meu sonho é esse, quero ser um padre. E assim, mais uma coisa, quando ele fala padre, Dom Roberto Guimarães, que é o nosso bispo emérito, sempre fala isso com a gente, sempre fala. E nós sabemos que ele passou por um momento bastante difícil recentemente, teve um AVC, né? E antes da gente vir para casa, né, antes, né, da quarentena, do isolamento, dessa coisa toda, nós tivemos oportunidade, alguns seminaristas estavam se revezando para dormir com ele no hospital, né? E a gente dormiu com ele lá algumas noites no hospital. E para complementar essa pergunta, né, eu gostaria de, no final da minha vida, que tenha alguém que olhe para mim como eu olhei para Dom Roberto Guimarães e pensei assim, ele teve uma vida feliz sendo padre. E esse foi um padre de verdade. Então eu quero que alguém também, como expectativa, olhe para mim, como eu olhei para aquele homem tão fragilizado, mas quase morto lá. Mas aquele homem que, enquanto teve saúde, levou Deus de uma forma extraordinária para as pessoas. Acho que em qualquer atividade, em especial no sacerdócio, você viver esse exercício do sacerdócio, essa vocação, com amor pleno a esse serviço que você vai prestar à comunidade, esse amor pleno a Deus, você vai ser feliz. E as pessoas vão enxergar essa felicidade em você, né? Sabe uma coisa também que eu peço muito a Deus para eu não perder? Esse frio na barriga. Não é igual eu estou aqui, frio na barriga. Eu peço a Deus para não perder esse frio na barriga, essa esperança, essa expectativa. Isso é gostoso, isso impulsiona. É como quando a gente é investido ministro extraordinário da Eucaristia e vai distribuir a Eucaristia a primeira vez. É como quando a gente recebe um ministério de leitor, de acólito, e vai ajudar a primeira vez no altar. Essa expectativa da ordenação não pode perder, que gela a boca do estômago. Eu não quero perder isso. Eu quero dormir e acordar todo dia com essa mesma expectativa. Que ótimo, que bom ouvir isso, né? Porque a cada momento que a gente se coloca com esse friozinho, com esse medo, né, do que está por vir, a gente também se abre aí para o colo de Deus. Deus nos acolhe também, nos dando essa segurança que nós não temos para a nossa limitação, né? Isso é muito bonito. Gente, temos hora, os outros programas vão seguir, né? A programação aqui da paróquia vai varar a madrugada, então a gente tem que encerrar. Mas eu fico muito feliz de receber 2 jovens aqui, partilhar essa experiência de vida do seminário aqui com quem está nos assistindo. E também espero que adolescentes que tenham assistido, jovens, consigam ver a alegria de que é viver o seminário, de que é
esse desejo, essa preparação para essa entrega ao sacerdócio. Então, quem sabe, né, nesse bate-papo aqui descontraído, também suscite no coração de algum jovem que vai assistir, que tem incertezas, vai ficar para ele assim: não deixe de ter incerteza, só confie e se entrega, né? Não é essa conversa aqui que vai levar algum jovem com uma incerteza no coração a ter certeza do que é. Não, permanece com essa incerteza, mas se entrega a Deus. Ele vai falar para você. Eu percebi o meu chamado, como eu disse, através do testemunho de um seminarista. Do convite de um seminarista. Tá vendo? E a gente precisa entender que vocacionados somos todos nós, né? Quando a gente fala sobre vocação, muitas pessoas pensam: quem vai ser padre, quem vai ser freira. Não, você também que deseja ser santo no casamento, ou então consagrar-se inteiramente a Deus. Então, vocacionados todos somos. A gente precisa ter essa consciência também neste mês vocacional, de que a gente não reza só por quem vai ser padre, a gente reza por todo mundo, né? Esse corpo que é a igreja, e que todos devem cooperar um pouquinho para que funcione bem. Isso é vocação à santidade, é comum a todos. vocês, a mim, a cada um de nós, né? Aos casados, a todas as pessoas. Somos vocacionados. A vocação primeira nossa é viver essa santidade que você falou, onde quer que a gente vai viver no nosso estilo de vida, né? No que a vida nos conduzia a fazer. Na minha condição de leigo, no matrimônio, no sacerdócio, em tantas são as vocações nesse mundo. Mas eu conversei aqui hoje com o seminarista Fabrício, seminarista Felipe. Muito obrigado. Vocês engrandeceram essa fase aí desse talk show, papo aberto. Obrigado a vocês. Eu queria pedir ao Fabrício, eu até conversei antes com ele, ele ainda não está na fase do diaconato transitório, então ele não dá a bênção, mas que possa pedir a bênção para ele e para cada um de nós, para a gente poder encerrar esse momento. Ainda não. É uma tensão escatológica entre o já e o ainda não que a gente vive nesse finalzinho, esse frio na barriga gostoso. Mas vamos pedir a Deus que ilumine a nossa vida, que guarde a nossa vocação, que sustente o nosso chamado, seja ele qual for, e que continue nos enviando para que a gente seja útil para a igreja, onde a igreja precisar. Graças vos damos, Senhor Deus do universo, por todos os benefícios que de vós recebemos, vós que viveis e reinais para sempre. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus de infinito amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz com a graça de Deus. E amanhã tem Flamengo. Não poderia Não deixar sei, né, Fabrício? Então, gente, terminamos aqui. Eu agradeço aos dois irmãos. Obrigado a você que esteve conosco nesse pedacinho de noite. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Quero caminhar